Bom dia! Quarta-feira. E para você que não me conhece, eu sou Renata Moon e eu trago as previsões que eu chamo de reflexões diárias através das cartas de tarô, para que você saiba lidar melhor com as energias que estão sendo emanadas aí pelo universo, por Deus, por quem você acreditar, no dia, naquele dia, e para que você saiba lidar melhor, com mais equilíbrio, né, com as coisas que surgem para você ou com as coisas que você vai viver, né, nesse dia. Então, se você gostar desse vídeo, você pode se inscrever aqui no canal e também curtir o vídeo para que você receba todos os dias, quando o vídeo subir, né, pro ar, você receber a previsão do dia e aí se alinhando, né, com as energias emanadas, tá? Então, as cartas de hoje, elas falam de um fechamento de ciclo com bons presságios. Gente, sério, é uma das previsões melhores do ano. Vamos combinar que esse ano não tivemos muitas previsões maravilhosas, né? Mas essa tá, muitos bons presságios. E as cartas que nos indicam isso são essas daqui, ó. 9 de ouros, o mundo e a roda da fortuna. São 3 cartas de muita sorte, né? Inclusive a roda da fortuna, ela fala exatamente da sorte. Então, o que elas anunciam, né? Combinando aí com o mês de novembro, que é um mês que a gente começa a fechar o ciclo, né, do ano, veio uma carta 9, que também é o início do fechamento, né? As cartas 9 no tarô indicam que o ciclo está terminando, porque o ciclo termina no 10. Então elas anunciam fechamento, só que um fechamento com estabilidade, com integração, com sorte. Eva, são cartas muito ricas, né, que indica que cada um de nós está no caminho certo para alcançar seus objetivos, porque durante o ano nós adquirimos autonomia para tomar nossas próprias decisões e para decidir as melhores rotas para nossa vida, né? Em breve virão momentos prazerosos, porque o 9 de ouros ele fala muito disso, do prazer, né? De caminhar pelo próprio jardim, de caminhar pela própria vida, apreciando ela. Então fala de usufruir desses momentos de prazer, de tudo que nossos esforços nos trouxeram. E quando a gente lida com alguma coisa com prazer, mesmo que seja um prazer pessoal, né, interno, as coisas tendem a ficar melhores, né? Tendem a ficar mais gratas, e gratidão traz prosperidade. Então, quando a gente usufrui do que a gente tem, a vida retribui, né? Mas, ao mesmo tempo, fala assim, olhe para você, e a gente tá aí, né, no Mercúrio retrógrado. O diferente dessa previsão de hoje, o surpreendente dela, é que vieram cartas muito boas para um momento que ontem a gente estava completamente estagnado, com dúvidas mentais. Eu não trouxe a previsão de ontem, mas eu tirei as cartas e não deu tempo de fazer. Então eu sei o que aconteceu, né? A gente estava numa energia totalmente estagnada, deprê, alguns, né, muito sem ânimo, sem forças para seguir em frente. E aí hoje parece que é virada, né? Que é a virada. Que é tipo assim, olha, você foi na sombra, então agora vamos na luz. Que né, o equilíbrio da vida, descer na sombra para enxergar o que tá lá e subir para a luz. Então, as cartas de hoje é como se fosse a luz, né, contrapondo as cartas de ontem. E aí fala também que a gente deve olhar para dentro, né? E a gente tá no Mercúrio retrógrado, que ajuda muito esse olhar para dentro, mas também e ver o que a gente já conseguiu até aqui. E as cartas de segunda falavam sobre isso, né? Eu falei, o que tá firme? E juntando aqui com a de hoje, me vem na cabeça uma coisa assim, a gente passou muitos anos aí, uns 2 ou 3 anos, muito instável, muito andando na corda bamba. E a estabilidade tá voltando. Ai, que notícia boa, Renata! Tá boa, também tô achando notícia muito boa. O 9 de ouros fala de alguém que teve que reiniciar alguma coisa em sua vida e trabalhou bastante e pediu ajuda, inclusive bastante ajuda, até financeira, e que agora tá começando a se firmar novamente. E na segunda-feira
veio o 2 de paus, né? Que era a carta e eu falei, já tem coisa firmada. O que tá firmado que você não tá enxergando? Então a gente viveu tanto tempo em desequilíbrio, né? Aí na corda bamba, que a gente agora tá tendo uma dificuldade pra enxergar o que a gente firmou, sabe? O que tem base novamente na nossa vida. É porque a gente tava muito assim, cara, minha vida tá sem base nenhuma, tá tudo de pernas pro ar, né? Então, é um momento de reconhecer essa estrutura novamente, é um momento de se estabilizar novamente. Mas ao mesmo tempo, fala assim, o que vocês aprenderam, né? O que nós aprendemos nesse tempo de instabilidade é que mesmo quando a gente tá estável, que a gente tá firmado, tá seguro, a gente precisa olhar além, porque é o além que leva a gente para expansão. Então o mundo vem falando muito isso, né? Olha pro externo. Então tá muito bonito porque vem uma carta falando assim, olha pro interno, mas olha também pro externo. E através dessas duas cartas a sorte, né? Então a sorte é isso, é quando a gente consegue lidar com o interno, olhar para dentro, para a posição onde nós estamos, reconhecer o que já conquistamos, mas ao mesmo tempo olhar para fora e falar, peraí, ali tem mais alguma coisa para mim, né? Então a sorte vem por isso. Então em breve vamos conseguir usufruir aí de momentos de prazer. Não é um prazer merecimento de Deus, bênção de Deus, não é um prazer merecido, que a gente batalhou muito tempo para conseguir ele, tá? Para chegar a esse patamar. Só é preciso enxergar um pouquinho além, né? Através de nossos preconceitos e limites. Então, o que tá te limitando aí no seu jardim, sabe? O que tá fazendo você ficar aí só nele e não tá fazendo você expandir e romper os círculos da vida? Então é isso. Ampliar a visão que temos do mundo para usufruir da vida, né? Para que o prazer chegue. Maravilhoso, né? Então, gente, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia e até amanhã.